Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui na semana da reta final para a sua prova, chegando, e aí a gente aqui vai fazer alguns exercícios de adivinhação com você. Pois é, na verdade, a gente vai trazer aqui uma aula, o máximo que eu puder, dar dicas para que a gente consiga fazer uma ótima prova, que eu consiga acertar algumas questões que podem ser cobradas, mas também eu vou ensinar você a chutar. Cláudia, é isso mesmo? É, eu vou ensinar você a chutar. E existem depoimentos do pessoal daí que já deu certo usando a minha técnica. Então, fica aqui comigo, fica juntinho aqui, que eu vou primeiro fazer dicas para que a gente possa, então, conseguir ir bem nessa prova, dicas finais daquilo que pode de fato cair na tua prova, mas eu vou te ensinar também a fazer o chute, que eu chamo de chute técnico. Então, vamos falar do chute técnico depois da nossa aula. Nesse primeiro momento, para você ficar aqui junto comigo, a gente vai falar um pouquinho de temas que são bastante cobrados na sua prova. Primeiro deles, quero falar da Lei Maria da Penha. Pois é, a Lei Maria da Penha, aquela lei que eu brinco que a chegos não pode. Então, vem comigo para a gente poder, então, acompanhar aqui no que diz respeito às não possibilidades, vamos dizer assim, daquilo que a Lei Maria da Penha te permite. Antes de mais nada, Lei 11.340, ela vai trazer apenas um único crime. A Lei Maria da Penha, ela vai trazer apenas o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24A. O único crime que essa lei tem. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela veio com o propósito de proteger a mulher e a mulher trans de situações de violência doméstica. Repara, quando a gente fala de proteção da mulher e mulher trans, a Lei Maria da Penha vai trabalhar com a violência que a gente denomina de violência de gênero. Ela não está olhando se é sexo feminino, sexo masculino. Ela não está olhando uma identificação baseada em cromossomos. Ela está olhando como aquela pessoa se identifica socialmente. Então, não há necessidade também de redesignação sexual para que a gente possa fazer a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, a gente vai ter a Lei Maria da Penha podendo ser aplicada em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo essa mulher cis ou mulher trans. Vai olhar a identificação, como é que aquela pessoa se identifica junto à sociedade. No entanto, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, no que tange ao sujeito ativo, a gente pode ter homem ou mulher. Porque o que vai importar quando nós estamos diante da Lei Maria da Penha diz respeito a quem aquela pessoa está é, é, sendo, atuando contra. Então, eu vou ver em que condições. Por quê? Porque a situação da violência doméstica, a situação da vulnerabilidade em que aquela vítima se encontra, ela decorre de relações domésticas, ela decorre de relação familiar ou de relações íntimas de afeto. Então, o que você precisa se preocupar para que você possa fazer a aplicação da Lei Maria da Penha é, acima de tudo, onde vai decorrer a aplicação daquela violência. Bom, quando a gente fala no âmbito doméstico, a gente não precisa ter familiares. Então, você vai ter pessoas que são ou se consideram aparentadas, você vai considerar pessoas que estejam em relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade. Essas pessoas, elas são, sim, vítimas da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher. Além disso, a gente vai lembrar que nas hipóteses do âmbito da família, mãe, pai, irmão, tio, sobrinho, são os laços de consanguinidade ou afinidade. E a gente vai ter as relações íntimas de afeto. Repara que a gente vai ter uma súmula, que é a súmula 600 do STJ, que vai dizer para você que não há necessidade de coabitação. Então, eu não preciso de coabitação em nenhuma das hipóteses. Basta eu comprovar um dos três vínculos: a relação doméstica, o âmbito da família ou relação íntima de afeto. Ainda sobre o crime de descumprimento de medida protetiva, antes da gente falar do ele não pode, no processo penal, você aprendeu que existe uma possibilidade do delegado de polícia arbitrar a fiança. Quando? Quando tiver uma pena máxima igual ou inferior a 4 anos. O crime de descumprimento de medida protetiva, ele tem uma pena máxima de 2 anos. No entanto, a gente percebe
que, nesse caso, o propósito do legislador não foi permitir que o delegado de polícia arbitrasse a fiança. Por quê? Porque quando o delegado de polícia arbitra a fiança, ele não faz qualquer juízo de valor. Ele vai analisar única e exclusivamente a quantidade da pena. Se a pena máxima for igual ou inferior a 2 anos, aí vai ser possível que ele venha, sim, arbitrar, ou inferior a 4 anos, ele arbitra a fiança sem emitir juízo de valor. No entanto, quando você está diante do crime do artigo 24A, o legislador, nesse caso, ele entendeu que não seria possível a concessão da fiança pelo delegado de polícia. A autoridade judicial apenas é que vai poder conceder fiança em caso de descumprimento de medida protetiva. O que você precisa entender aqui? Antes de mais nada, lembra do seguinte: o crime é afiançável, tá? Não é que ele não comporte fiança. O crime de descumprimento de medida protetiva, ele comporta a concessão da fiança. O que que esse crime não vai comportar? Esse crime não vai comportar a fiança pelo delegado de polícia. Esse crime ele somente vai comportar a fiança arbitrada pela autoridade judicial, tá bom? Então, lembra disso. E aí, como eu disse para você, a Lei Maria da Penha, ela é cheia dos não pode. E quando eu brinco que ela é cheia dos não pode, nós vamos ver que existem algumas situações dessa lei em que o legislador restringe por conta do que é disposto no artigo 41. Então, a gente vai perceber que o artigo 41 ele vai trazer para a gente a seguinte situação. Então, veja, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele fala que não se aplica a Lei 9.099. Então, eu não aplico, quando eu estiver diante de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu não aplico a Lei 9.099. Nós vamos ter, então, a impossibilidade do seguinte. Então, eu não posso ter, em primeiro lugar, não é possível que a gente tenha transação penal, não é possível que a gente tenha composição de danos civis, não é possível que a gente tenha suspensão condicional do processo, e não é possível que a lesão leve e culposa sejam crimes de ação penal pública condicionada à representação. A lesão leve e culposa são crimes de ação penal pública incondicionada quando a gente está diante de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, lembra disso. Se você estiver diante de transação penal, composição de danos civis, suspensão condicional do processo, lesão leve ou culposa, o que que você vai ter que identificar? Quem é a minha vítima? A partir do momento que você identificou quem vai ser a sua vítima, se for mulher nas condições da Lei 11.340, a gente sabe que eu não posso aplicar nenhum instituto da 9.099. No entanto, o que a gente tem? Tudo isso é questão sumulada, tá? Então a gente vai ter súmulas do STJ que vão versar sobre essas impossibilidades. Exatamente porque o 41 da Lei 11.340 diz que não se aplica a Lei 9.099. Então, pelo fato de eu não aplicar a Lei 9.099, significa dizer que, nesse caso, a gente não pode ter nenhum desses institutos. Além disso, a gente tem dois pontos importantes também no que tange a essa impossibilidade. Quando você estiver diante de violência doméstica e familiar contra a mulher, não pode haver
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, eu não posso ter substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E, recentemente, o STJ entendeu que não é possível aplicação isolada da pena de multa. Então, repara que a gente vai ter aqui, como eu brinquei, uma série de não pode. Então, eu não posso ter aplicação isolada da pena de multa, eu não posso ter substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, a gente tem uma série de restrições que a gente não pode trazer no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, bem, além da gente falar desses não pode, agora a gente vai ver o seguinte: o legislador silenciou quanto ao sursi. Pois é, o legislador não falou nada no que diz respeito ao sursi. E aí, será que vai ser cabível o sursi? Bom, pelo fato de não ter, então não há menção ao cabimento de sursi. Logo, ele é cabível. Então, ele vai ser cabível nesses casos. Por quê? Porque eu não tenho vedação legal. Agora, repara o seguinte: qual é a diferença? E a OAB adora perguntar. Qual é a diferença entre o sursi? Então, qual é a diferença entre o sursi e a suspensão condicional do processo? Então, isso a OAB adora perguntar. Isso é um tema que pode cair. E por que que eles perguntam? Porque você adora fazer confusão, né? Então, quando a gente fala de suspensão condicional do processo, suspensão condicional do processo é uma medida despenalizadora prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Então, é uma medida que está prevista no artigo 89 da Lei 9.099, e esse artigo dispõe para a gente que, dentre outras coisas, a gente tem crimes com pena mínima. Pena mínima essa prevista pelo legislador, tá? Pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, se eu tenho crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, eu vou ter que observar se os demais requisitos para que a gente possa ter a suspensão condicional do processo, eles vão estar preenchidos. Então, diz o artigo 89 da Lei 9.089 que se eu tenho um crime com pena mínima e sendo ou não de competência do juizado, seria cabível a suspensão condicional do processo. E aí eu vou olhar os demais requisitos autorizadores do sursi. O momento que normalmente isso daqui é requerido é em memoriais ou em resposta à acusação. Por quê? Porque o propósito da suspensão condicional do processo, qual vai ser? O propósito é justamente evitar que você tenha uma sentença. Então, na suspensão condicional do processo, o objetivo do legislador é justamente que você tenha uma sentença. Quando você fala do sursi, o sursi é um instituto previsto no artigo 77 do Código Penal. E quando a gente está diante do 77 do Código Penal, a gente vai ver que, dentre outros requisitos, o indivíduo ele tem que ter uma pena aplicada na sentença igual
ou inferior a 2 anos, que é a regra geral. O que vai acontecer? Ao invés dele ir para o cárcere, ou ao invés dele cumprir num regime semiaberto ou aberto, ele vai cumprir a pena efetivamente, nessas circunstâncias, suspensa, sob algumas condições. Então, serão impostas algumas condições e o indivíduo, ao invés de ser encarcerado, ele vai cumprir as condições que a lei trouxe de previsão. Pois bem, quando o legislador traz isso, é um direito subjetivo do réu, mas para que ele possa chegar na análise do sursi, não pode ser cabível pena restritiva de direitos. E ele não pode ser reincidente. Só que quanto à reincidência, tem uma pegadinha aqui. Se a pena anterior foi uma pena de multa, então se eu tenho uma pena anterior, se ele tiver tido uma pena de multa, significa dizer que será cabível a suspensão. Então, cuidado para você não confundir. Porque quando nós estamos diante da Lei Maria da Penha, o que eu não posso é suspensão condicional do processo. Não há vedação legal ao sursi. E você precisa saber que as normas que a gente chama de restritivas de direitos precisam ser interpretadas restritivamente. Vamos mais? Vamos falar um pouquinho mais? Pois bem, quando nós estamos diante da situação de Lei Maria da Penha, quando nós falamos de violência, nós temos 5 formas de violência contra a mulher. Então, são 5 formas de violência contra a mulher. Então, a gente tem a violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual e violência patrimonial. O que que você tem que saber aqui no âmbito da Lei Maria da Penha? Nem todas as formas de violência são tipificadas como criminosas. Então, nem todas as formas de violência que a gente encontrar no âmbito da Lei Maria da Penha necessariamente vão ser caracterizadoras de crime. As formas de violência apresentadas pelo legislador são aquelas que vão legitimar a imposição de uma medida protetiva de urgência. Tá? Então, quando nós estamos diante da Lei Maria da Penha, lembra que eu tenho 5 formas de violência, nem todas são consideradas criminosas. Então, você vai ver que existem algumas condutas que não necessariamente serão consideradas criminosas, tanto que a tipificação da violência psicológica contra a mulher saiu há pouquinho tempo, né? E a gente tem aqui que verificar que essas formas de violência elas caracterizam a possibilidade da imposição de uma medida protetiva. Pois bem, quando nós mencionamos isso, o que você tem que lembrar de importante? Se acontecer qualquer hipótese de violência doméstica, não cabe o acordo de não persecução penal. E a violência que a gente denomina de violência doméstica, ela não precisa ser contra a mulher, tá? Então, para que eu tenha o acordo de não persecução penal negado, então, observação, o acordo de não persecução penal, instituto previsto no artigo 28A do CPP, é um instituto que vai trazer para você que, nesse caso, a gente vai ter que, se houver violência doméstica
e familiar, não cabe o acordo de não persecução. Não importa se a vítima aqui for homem. Porque se você reparar, o legislador, quando ele fala no artigo 26, 28A, ele vai dizer para você que, havendo violência doméstica e familiar, não cabe acordo de não persecução e, se o crime for praticado contra a mulher, em razão de condições do sexo feminino. Então, repara, aqui no acordo de não persecução, eu não tenho a possibilidade de concessão se ele for praticado no âmbito da violência doméstica, sendo vítima homem ou mulher. Olho vivo nisso, já caiu uma vez, pode ser que apareça para você novamente, tá bom? Bom, falar um pouquinho quais são os requisitos quando o juiz, no momento de uma sentença, ele precisa observar quando ele aplica a pena. Vamos identificar isso aqui, por quê? Porque isso pode cair tanto em penal quanto em processo penal. São situações que elas podem ser cobradas para você ver o recurso cabível, o que poderia ser argumentado nesse recurso. Então, são várias coisas que podem aparecer tanto no âmbito do direito penal quanto no âmbito do processo penal. Então, preste atenção. O que a gente vai trazer aqui? Quando você tem uma sentença, o juiz tem que obedecer ao princípio da individualização das penas. E, tanto na fase judicial, tantos quantos forem os autores da infração, deve haver uma dosimetria diferente. Então, tantos quantos forem os autores da infração, a gente vai identificar que tem que existir uma dosimetria diferente, tá? Tantos quantos forem os crimes cometidos, eu também tenho que ter uma dosimetria diferente. Então, tantos quantos forem os autores da infração, deve ter uma dosimetria diferente. Tantos quantos forem os crimes cometidos, deve haver uma dosimetria diferente. Então, quando nós estamos trabalhando com o princípio da individualização das penas, acima de tudo, a gente tem que pensar nessa forma. E aí o juiz tem que obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena. E no critério trifásico, o que a gente vai ter? A primeira fase, fixação da pena base. Então, devem ser observados os requisitos do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, nós temos os artigos 61, 62, 65 e 66, ou seja, agravantes e atenuantes. Na terceira fase, nós temos causas de aumento e diminuição de pena. Então, quando nós estamos diante do critério trifásico de aplicação da pena, o juiz tem que fazer essa observância.
ele vai ter que analisar na pena, a fixação da pena base, na segunda fase, artigo 61, 62, 65 e 66, e na terceira fase, as causas de diminuição e aumento de pena. Lembre-se de que, quando você estiver diante da primeira e da segunda fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo. Ele termina de fazer isso, quando o juiz encerra essa análise, o que ele vai ter que identificar? Ele vai ter que, então, após, ele vai chegar a uma quantidade de pena. Então, ele vai aplicar uma quantidade de pena, né? E após ele aplicar essa quantidade de pena, ele vai identificar, com base no caso concreto, e não na gravidade em abstrato do crime. E aí, o que eu quero dizer com isso? Não é porque a vítima morreu que ele vai ter que colocar o agente em um regime fechado. Por quê? Porque, repara, quando você está trabalhando com a aplicação da pena, quando você for fixar o regime inicial de cumprimento, você for verificar a possibilidade de substituição, todas essas coisas precisam levar em consideração o que aconteceu no caso concreto. Então, ele vai ter que olhar a quantidade de pena, levando em consideração o caso concreto, e após ele verificar isso, ele vai, com essa quantidade, fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Olhando os critérios do artigo 33, parágrafo 2º e parágrafo 3º do Código Penal. Então, ele vai ter que olhar o caso concreto, a gravidade do caso concreto, para que ele possa aplicar o regime inicial de cumprimento de pena. Depois de ele fazer isso, o que ele vai verificar? Ele vai verificar a possibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, nós vamos falar no que diz respeito ao cabimento da restritiva de direitos. E, se não for cabível, não sendo cabível, a gente vai ter, então, a análise. Então, não sendo cabível a substituição por restritiva de direitos, então não foi cabível, a gente então vai olhar a possibilidade do artigo 77, que é o sursi. Então, eu vou ter que seguir essa ordem. Eu vou ter que olhar, com base no princípio da individualização das penas, primeiro, se eu tenho a primeira fase da fixação da pena base, segundo, circunstâncias agravantes e atenuantes, depois a gente vai ver as causas de aumento e diminuição de pena. Repara que na terceira fase não tem problema nenhum da pena ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo. As causas de aumento e diminuição se dividem em causas gerais e causas especiais. Então, quando nós temos uma causa geral, é porque ela está na parte geral. Se a gente tem uma causa especial, é porque ela está na parte especial. Eu brinco que aqui a gente vai estar diante do chamado disque pena. Por quê? Artigo 33. Então, primeiro, artigo 68, para o critério trifásico. Depois, 33. Depois, 44. E depois, 77. Então, esses seriam os requisitos que precisariam ser observados para que a gente possa, então, falar no âmbito da dosimetria da pena. Bom, e aí? Qual seria, então, a possibilidade de você substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direitos? Então, a gente precisa enxergar e a gente precisa compreender quais seriam os critérios que o legislador traz e quais seriam as espécies de penas restritivas de direitos.
né? Então, tudo isso são temas importantes que nós temos que abordar e volta e meia esses temas caem na sua prova. Então, vamos tentar entender como é que a gente vai fazer para identificar uma restritiva de direitos, quando vai ser possível haver a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos, e com base nesses critérios, vamos entender também quais são as espécies de penas restritivas de direitos. Bom, quando a gente fala em pena restritiva de direito, elas encontram-se previstas, as restritivas de direito estão previstas no artigo 44 do Código Penal. Então, a gente vai ter a previsão dos requisitos de substituição no âmbito do 44. E o artigo 46, 43 nos descreve as espécies de restritivas de direitos. A gente vai ter como espécies a prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, então a gente vai ter prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, perda de bens e valores, limitação de fim de semana. Então, nós vamos ter espécies de penas restritivas de direitos enumeradas no âmbito do Código Penal. Então, a gente vai ver que a gente vai identificar as espécies de penas restritivas de direitos já no 43. Repara que cada uma delas a gente vai trazer nas espécies de restritiva de direitos, porque, veja, elas não são apenas a prestação de serviços à comunidade e a interdição de direitos. Então, a gente não tem apenas a prestação de serviços à comunidade. Nós temos uma série de outras restritivas de direitos que aparecem no 43. E se você olhar, cada uma delas vai te remeter a um artigo específico do Código Penal. Então, por exemplo, na prestação pecuniária, você vai ver que o conceito da prestação pecuniária aparece no artigo 45, parágrafo 1º. A prestação de serviços à comunidade está lá no 46. A limitação de fim de semana está no artigo 47. Interdição de direitos, 48. Então, você vai vendo que o legislador vai trazendo para você aonde estão cada uma delas e o que consiste cada uma delas. Mas especificamente, antes da gente falar dos requisitos, eu quero fazer para você uma distinção entre a prestação pecuniária e a denominada pena de multa. Por que que eu quero fazer essa distinção para você? Eu quero fazer essa distinção porque já aconteceu de cair no exame de ordem uma cobrança no que diz respeito à imputação de uma restritiva de direitos de prestação pecuniária para o indivíduo, e o juiz arbitrou como se estivesse arbitrando uma pena de multa. E você era advogado, contratado para defender os interesses do fulano, e você teria que fazer a análise dessa distinção. Então, eu acho que é extremamente importante a gente pegar e falar um pouquinho dessa diferença para você entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quem é a pena de multa? A pena de multa está prevista lá dos artigos 49 a 52 do Código Penal. E é uma espécie de penalidade principal. Ou seja, quando eu falo que ela é uma espécie de penalidade principal, significa dizer que, no âmbito da pena de multa, o legislador tem que prever a existência dela no tipo penal. Então, você vai ver ali, crime, tal, pena, tanto a tanto. Essa pena de tanto a tanto é a privativa de liberdade. E multa, essa é a pena de multa. Ou multa, essa é a pena de multa prevista nos artigos 49 a 52. Qual é o critério que a gente vai ter para definir
a pena de multa. A gente vai ter um critério denominado aquele que vai levar em consideração a prática do crime. A gravidade da infração vai definir para a gente qual é o montante da pena de multa. Então você vai ver que, assim como eu tenho na pena privativa de liberdade uma pena mínima e uma pena máxima, a pena de multa ela vai ser um mínimo de 10 e no máximo 360 dias multa. Repara que esse denominado dia multa é uma espécie de indexador. O mínimo e o máximo da pena de multa levam em consideração a capacidade, a gravidade do delito. Então, esse mínimo de 10 e esse máximo de 360 vem levando em consideração a gravidade do delito. E a quantidade de dias multa, olha a capacidade econômica do réu. Então, esse critério que leva à gravidade do delito, eu vou chegar a um valor de dia multa, supondo 100 dias multa, na fração, aí eu vou ver qual é a fração. Essa fração pode variar entre 1/30 a 5 vezes o salário mínimo vigente na data do fato. Então, eu vou definir entre 1/30 e 5 vezes o salário mínimo vigente na data do fato. Repara, quando a gente está diante dessa afirmativa, quando a gente está diante dessa situação, que a gente está levando em consideração isso, eu vou chegar, sei lá, definir 100 dias multa, considerando a gravidade do crime, pego esse indexador e multiplico. Entendi que ali valia um salário mínimo. Eu pego 100 dias multa vezes um salário mínimo, e aí eu vou chegar ao valor da pena de multa. O que a gente tem de importante para saber no âmbito da pena de multa? Como ela é uma espécie de pena, o não cumprimento da pena de multa não permite que haja extinção da punibilidade. Então, isso é uma decisão que o STF estabeleceu no ano de 2018. No entanto, a gente teve o pacote anticrime confirmando essa decisão. Então, enquanto não houver o pagamento da pena de multa, não é possível haver a extinção da punibilidade. Além disso, a gente vai ter que, no âmbito da pena de multa, quem vai executar é o promotor de justiça na vara de execuções penais. É penalidade de multa, é uma penalidade, é uma espécie de pena. Sendo uma espécie de pena, a gente vai ter que lembrar que a única coisa e o procedimento a ser levado em consideração é o procedimento definido no âmbito da Lei de Execuções Fiscais. Mas a pena de multa é executada na vara de execuções penais. Ela é uma pena, é uma penalidade. Então, isso já é o suficiente para você saber que a pena de multa não vai se confundir com a prestação pecuniária. Então, a prestação pecuniária é uma espécie de pena restritiva de direito. Então, a prestação pecuniária é uma espécie de pena restritiva de direitos. E em que essa pena consiste? Então, ela substituiu uma penalidade principal. Então, como ela substituiu uma penalidade principal, eu tenho um pagamento em dinheiro à vítima, está lá no artigo 45, parágrafo 1º. Então, ela é um pagamento em dinheiro à vítima, dependentes
ou entidade pública ou privada e aí o valor com destinação social. E o valor dessa pena vai variar entre um salário e 360 salários mínimos. Isso é fixado pelo juiz. Isso considera, vai levar em consideração, exatamente pelo fato disso ser fixado pelo juiz, isso vai levar em consideração, nesse caso, o quê? Eu vou olhar o prejuízo que houve. Lembrando também que quando eu estou diante dessa espécie de pena, então eu preciso ver que quando eu estiver diante dessa espécie de pena, eu preciso entender que aqui a gente vai trabalhar com a substituição. Repara, na pena de multa, quando o cara não pagava, aquilo virava uma dívida de valor e ele é executado nos moldes da Lei de Execuções Fiscais, apesar da execução correr na vara de execução penal. Não pagamento de uma prestação pecuniária não transforma em dívida de valor. O não cumprimento de uma pena restritiva de direitos acarreta no instituto denominado conversão. Aquela pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade. Então, veja, eu tenho a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. E como é que eu vou fazer? Eu vou ver se já houve algum tipo de pagamento e aí, proporcionalmente, vai ser realizado o abatimento para ver o quanto que esse indivíduo já cumpriu ou deixou de cumprir. Vamos dar uma olhada nos requisitos para substituição. E veja, quando nós estamos falando dos requisitos para substituição, nós vamos observar os requisitos do 44. E ele traz crime doloso. Se eu estou diante de um crime doloso, pena aplicada até 4 anos. E o crime sem violência ou ameaça à pessoa. Sendo que o indivíduo não pode ser reincidente específico. O que é um reincidente específico? Reincidente específico é aquele cara que é reincidente na prática do mesmo crime. Além disso, a gente vai identificar que, no âmbito do crime culposo, qualquer pena aplicada permite a substituição se você estiver diante de um crime culposo. No entanto, cuidado, por quê? A gente teve uma alteração no Código de Trânsito. E o Código de Trânsito definiu que quando o indivíduo cometer um homicídio na direção de veículo automotor, ou ele cometer uma lesão culposa na direção de veículo automotor, se esse indivíduo tiver sob efeito de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência, então repare, se ele tiver sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência, esse indivíduo não pode ter substituição. Essa é uma regra recente que alterou o Código de Trânsito. A gente vai ver que está previsto no artigo 312-A e ele não autoriza a substituição. Então, olho vivo, por quê? A regra é que, se o crime for culposo, sempre permite substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, no âmbito do Código de Trânsito, se o crime for do artigo
302, parágrafo 3º. 303, parágrafo 1º. Não pode haver substituição. No 303, parágrafo 1º, além do indivíduo ter cometido crime sob a influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência, aquela lesão praticada precisa ser grave ou gravíssima. Se a lesão praticada for leve, comporta a substituição, ainda que nesse caso ele venha a estar sob efeito de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Já que a gente falou no Código de Trânsito, para a gente poder colocar a cereja no bolo aqui, já que a gente já mencionou no que diz respeito ao requisito da substituição para poder ir para o erro, só quero fazer um parênteses. Na lesão corporal praticada no âmbito da direção de veículo automotor, é possível que a gente aplique os institutos da Lei 9.099. Então, eu posso ter composição de danos civis, eu posso ter transação penal, em tese, o crime de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, preste atenção, porque lá no artigo 292, você vai ver que ali ele vai ter a previsão perdão, 291, parágrafo 1º. Ele vai restringir certas hipóteses da incidência da 9.099. Que hipóteses são essas? Então, olha só, eu passo a não poder aplicar transação penal, eu passo a não poder ter composição de danos civis, e o crime é de ação penal pública incondicionada quando? Se o indivíduo, porventura, estiver sob efeito de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Então, na lesão corporal, passa a ser de ação penal pública incondicionada. Segundo requisito, se o indivíduo estiver participando de competição automobilística não autorizada ou uma manobra que demonstre habilidade. O que é isso? Fazendo pega, ou então cavalo de pau. Nesses casos, não aplico composição de danos civis, não posso ter transação penal, crime de lesão de ação penal pública incondicionada. Ou ainda, repara esse, se a velocidade que o indivíduo estiver transitando vier a ser superior a 50 quilômetros por hora da velocidade permitida na via. Então, vamos supor que você esteja trafegando em uma via em que é uma via que ela é preferencialmente de pedestres. A gente aqui no Rio de Janeiro tem algumas ruas que são assim, onde a velocidade é de 30 quilômetros por hora. Nessa via, vamos supor que você circule a 81 quilômetros por hora. Se você vier a lesionar alguém, ainda que essa lesão seja lesão corporal culposa, o legislador diz que nessa hipótese eu não posso aplicar esses institutos. Então toma cuidado. Já caiu? Já. Isso já caiu. Além disso, a gente tem que lembrar que no âmbito do Código de Trânsito, se o indivíduo prestar pronto e integral socorro à vítima, a gente não tem a prisão em flagrante. Qual o objetivo do legislador no âmbito do Código de Trânsito quando ele define uma regra assim? O legislador tem um firme propósito em definir uma solidariedade no âmbito das relações de trânsito. Afinal, a gente está vivendo numa sociedade de risco, em que a gente vai ter aqui situações em que o indivíduo, de fato, é colocado em condições de risco. Vamos falar um pouquinho do Instituto do Erro. E primeiro a gente vai fazer uma diferença entre o denominado erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo, ele está previsto na modalidade essencial no artigo 20 do Código Penal. E quando a gente fala de erro de tipo, essa modalidade de erro recai sobre a elementar do tipo penal. Então, quando nós estamos diante do denominado erro de tipo, essa modalidade de erro vai recair sobre a elementar do tipo penal. Esse é o erro de tipo. O que diz o artigo 20
do Código Penal. O artigo 20, ele vai dizer que o erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se estiver na lei. Então vamos supor que você tenha dado carona para uma amiga tua. E você está batendo papo, ou para um amigo teu, você está batendo papo, vindo de carro, feliz da vida. E aí, em um dado momento, seu telefone está no console do teu carro, ali. Quando você deixa sua amiga em casa e você vai se despedir dela, sua amiga vai lá e vá, mete a mão no teu telefone e vai embora. Porque ela achava que aquele telefone era dela. Seu telefone é igualzinho, ela achava que o telefone era dela. Objetivamente falando, ela subtraiu para si coisa móvel alheia. Mas repara, ela está em erro. Por quê? Porque ela achava que a coisa era dela. Então, nesse caso, como ela achava que a coisa era dela, nós estamos diante do denominado erro de tipo essencial. O erro de tipo exclui o dolo, mas permite punição por crime culposo se estiver previsto na lei. E quem é o erro de proibição? O erro de proibição, ele vai funcionar no terreno da culpabilidade. O erro de proibição é aquele em que o indivíduo ele supõe que determinado comportamento é lícito, quando na verdade ele é ilícito. O indivíduo, no erro de proibição, ele está identificando o quê? O indivíduo no erro de proibição, ele vai identificar que nesse caso ele fez uma má leitura do ordenamento jurídico. Então a gente vai caracterizar o erro de proibição aquele que ele está previsto no artigo 21 do Código Penal, e ele exclui a culpabilidade, mas faz o indivíduo faz uma má leitura do ordenamento jurídico. Então vamos pensar que esse indivíduo tenha ido fazer uma caminhada ou tenha ido fazer uma trilha na Bolívia e ele lá tenha mascado muita folha de coca. Ou deram um comprimidinho para ele não sentir os efeitos da altitude. Lá pode? Pode. Só que o que que vai acontecer? Ele achou aquilo tão bom, tão bom, tão bom, que quando ele voltou para o Brasil, o cara era trilheiro, estava doido para experimentar aquilo quando ele fosse fazer a trilha, porque ele queria aquela sensação de bem-estar. E ele resolve trazer aqueles comprimidinhos, porque ele lá usou pra caramba, então ele resolve trazer aqueles comprimidinhos. Repara, nesse caso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma hipótese de erro de proibição. Qual a diferença? No erro de proibição, ele sabe que determinada situação não está prevista em lei. Ele desconhece. Ele leu mal o ordenamento jurídico. Ele sabe o que, que ele tem na mão. O que ele não sabe é que aquilo que ele tem na mão é proibido. É diferente do erro de tipo. O erro de tipo, ele conhece aquilo que é proibido. Mas o que ele não sabe é o que, que ele tem na mão é proibido. Então, a gente tem um exemplo de uma velhinha que resolveu plantar folhas de coca, achando que estava plantando tomate. Olha só, ela sabe que plantar coca é crime? Claro que ela sabe. O que ela não sabia? Que ela estava plantando folhas de coca. Agora, ali eu estou diante de um erro de tipo. Ela erra sobre o que ela tem em mãos. No erro de proibição, aonde mora o teu erro? Aonde mora o teu problema? É que você lê mal o ordenamento jurídico e você acha que não tem nada que venha incriminar a tua conduta. Quando nós estamos falando do erro de tipo essencial, existe também o erro de tipo acidental. No erro de tipo acidental, a regra é o indivíduo responde por crime.
E aí a gente vai ter o erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, ou também chamado de aberratio ictus, e o resultado diverso do pretendido ou aberratio criminis. Então, a gente vai estar diante dessas modalidades de erro. Então, a gente vai ter, no âmbito do erro de tipo essencial, aquele que recai sobre o elementar do tipo penal. O indivíduo não tem dolo naquela conduta. Já quando a gente está diante do acidental, ele sim, ele tem dolo, tá? Então, a gente vai identificar que no âmbito do erro de tipo acidental, o indivíduo, ele responde por crime. Então, vamos pensar. Se eu tenho um chamado erro sobre o objeto, o indivíduo vai errar sobre a quantidade ou qualidade daquilo que ele deseja subtrair. Então, quando a gente tem um erro sobre o objeto, ele está errando sobre a qualidade ou quantidade do que ele deseja subtrair. Então, ele subtrai um cordão achando que ele está levando um cordão de ouro, quando ele, na verdade, ele está levando um cordão de bijuteria. O crime de furto não é subtrair para si ou para outra coisa valiosa alheia à morte. É subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Se ele errou com relação à qualidade daquilo, o problema é dele. Ele vai continuar respondendo pelo crime de furto. Já o erro sobre a pessoa é aquele que está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. E no erro sobre a pessoa, o agente vai se confundir com relação à vítima. O que eu vou fazer? Eu, na influência do estado puerperal, eu mato o bebê de outra parturiente achando que é meu filho. Numa circunstância dessa, o que a gente tem que ter em mente? Novamente, olha lá, quando eu vou matar aquele bebê, eu acho que é minha filha. Então eu vou responder como se eu tivesse cometido o crime que eu queria, contra quem eu queria. Eu vou responder por infanticídio. Essa é a regra do 20, parágrafo 3º. Eu confundi os bebês, porque, gente, na boa, recém-nascido, tudo bom. Recém-nascido tem toda aquela carinha de joelho. A gente que é mãe, a gente acha que o nosso bebê é a coisa mais linda do planeta. Quando a gente vai olhar depois, a gente fala assim, Jesus amado, mas essa criança era muito feia. Então, na verdade, quando a gente está diante dessa modalidade de erro, qual é a regra que a gente vai ter que levar em consideração? O que a gente vai ter que aplicar? Quando a gente vai estar diante dessa modalidade de erro, o indivíduo vai responder como se ele tivesse praticado o crime contra quem ele pretendia. Quem é o artigo 73, que é o erro na execução. O erro na execução é aquela modalidade de erro em que o indivíduo erra a pontaria. Ele quer matar uma pessoa, mas na hora que ele dá o tiro, ele erra e acerta outra pessoa. A regra vai fazer com que ele responda como se ele tivesse atingido quem ele pretendia. E nós temos o resultado diverso do pretendido quando, por exemplo, o indivíduo quer quebrar uma vidraça, joga uma pedra e acaba acertando uma pessoa. Nesse caso, ele responde a título de culpa. O aberratio criminis delicti ou resultado diverso do pretendido faz com que o indivíduo responda, se ele tiver um único resultado, a título de culpa. Visto isso, fechando essa situação em que a gente está definindo, vamos agora falar um pouquinho sobre o chute técnico, antes de eu desejar boa prova para vocês, né? O que é o chute técnico? Bom, se você reparar, você tem 80 questões. Pois bem, a FGV, ela quando traz essas 80 questões, você vai olhar com base em histórico de exames anteriores, você tem uma distribuição muito parecida com o número das questões. Então você vai ver que vai ter 20 letras A's, uma média de 20 B's, uma média de 20 C's, uma média de 20 D's. Historicamente, a FGV repete esse padrão.
E quando eu digo que é uma média, claro que às vezes pode acontecer 18 letras A, 22 letras B, mas é sempre muito próximo. Você não tem uma disparidade. Pois bem, o que você vai fazer? Pegou a prova, vai fazer as questões que você mais sabe. Eu sempre aconselho que você comece por aquilo que realmente você mais sabe. Se você tem uma maior facilidade, por exemplo, no direito penal, é por onde você vai começar. Se você tem uma facilidade maior em empresarial, vai lá para empresarial e você é uma pessoa abençoada por isso. Então, você vai trabalhar levando em consideração aquilo que você mais sabe. Analisou aquilo que você mais sabe? O que você vai identificar? Você vai marcar direto na tua folha de respostas a resposta daquilo que você sabia. Olha só, vai ter questão que realmente você não sabe. E é normal, gente. 80 questões. Então, o que eu aconselho? Pega um rascunho e coloca no teu rascunho quantas letras A você marcou, quantas Bs, quantas Cs e quantas Ds. O que você vai fazer agora? Você agora vai lá e você vai olhar, dentre aquelas que você marcou, o que naquela situação você pode ter os absurdos. Porque a gente, quando vai fazendo as questões, a gente vai eliminando os absurdos. E aí, vamos supor, você tenha ficado entre a letra A e a letra C. O que você vai fazer? Se você marcou mais letra C, marca a letra A. Eu já tive aluno que acertou mais de 6 questões usando essa estratégia de prova. Então, conselho que eu dou para você, faça desse jeito. Ah, mas professora, e se for a outra letra? Meu amor, eu já ia errar. Era uma questão que você não sabia. Você só vai usar isso naquelas que você realmente precisa aprender. As outras você tentou fazer, você já distribuiu. Então, aonde você só tinha 25% de chance de acerto, porque você ia chutar qualquer uma, você vai diminuir muito a sua chance de errar. Então, isso daí vai te ajudar na hora de você estar fazendo a prova. E no mais, tudo que eu posso desejar para você é uma ótima prova. De sorte, a gente só deseja para quem não estudou. E te espero na segunda fase. Um beijo e boa prova.